que na suinocultura a gente trabalha com margens apertadas, a gente trabalha com um mercado que oscila muito, né, cara? Então, fatores externos, fatores internacionais acabam impactando bastante aí na realidade da nossa suinocultura, né, cara? E aí a gente precisa buscar medidas de forma preventiva, né? Para atuar de uma forma eficaz e buscar o máximo desempenho dos animais, né? E como que você enxerga que uma boa gestão da saúde intestinal ela impacta economicamente em uma granja? Se a gente faz uma boa gestão ou não faz uma boa gestão, como que isso vai impactar economicamente, Henrique? É aquilo, tudo tem que ser mensurado e mensurado em diversos níveis. Eu coloco principalmente a mensuração Uhum. econômica. Quando eu falo de doença, a doença ela me tem um custo. Sim, Ela tem um custo não só do tratamento. Ela tem um custo da perca de desempenho, ela tem um custo de mão de obra, ela tem um custo com o produto que eu vou ter que utilizar além do medicamento. Ela tem um investimento envolvido. A doença me custa alguma coisa. Agora, é muito difícil eu dizer o que a saúde intestinal vai ajudar e qual produto vai ajudar e quanto que ele vai custar, porque isso é conforme a realidade da granja, é a realidade do sistema, é a realidade da região. Porque, mais uma vez, tem que ser tudo mensurável. sim. Eu coloco um produto, o quantos por cento ele me ajudou? Quantos por cento de diarreia ele diminuiu? Eu digo diminuir porque nenhum antibiótico vai sanar 100% isso. Sim. E isso é muito difícil de mensurar quando a gente fala de produtos novos, eubiótico, pós-biótico, fitogênico, porque não tem estudo quantificando isso em impacto econômico na cadeia, né? Pelo menos eu não tive acesso a esses estudos ainda. E mais uma vez, eu acredito que estudos de impactos econômicos são limitados, porque ele diz a respeito à realidade atual, né? Então, hoje, vamos dar um exemplo, hoje o milho me custa X, amanhã ele custa Y. Tal insumo, então isso muda, é global, esse preço é extremamente mutável. Então, mais uma vez, mensura o custo da sua granja, mensura o quanto que isso está me custando. E depois a gente vai mensurando o investimento. E é importante lembrar que saúde, quando a gente fala em saúde geral, é uma fala que o professor Alberton usa muito, saúde é construção. E quem já viu uma palestra dele sabe que ele traz os tijolinhos, muito, muito como isso, sabe? Sim. Saúde é construção. Então, a gente fala aqui de saúde intestinal, aqui o tijolinho do lado é biosseguridade, o tijolinho do lado é pessoas. Então, nós vamos construindo isso. E mensurar economicamente a construção é muito difícil. Por quê? O resultado dela não é instantâneo. Então, quando eu começo a construir saúde, a casa não fica pronta na mesma hora. Só que eu estou tendo um investimento na construção de saúde ao mesmo tempo que eu ainda estou gastando com a doença. Então, estou gastando com tratamento e estou investindo em saúde. Isso ao mesmo tempo. O que vamos olhar pela suinocultura industrial? O custo de produção subiu. O custo de produção subiu. Corta o quê? Não corta o tratamento, corta a construção. Então, mais uma vez, é mindset, né? Nós precisamos pensar nisso e pensar nessa construção e ter ciência que enquanto nós construímos, e nós podemos começar pelo que é de baixo custo, né? Podemos começar por biosseguridade, podemos começar por capacitação de pessoas, podemos Uhum. começar por outras coisas, que enquanto nós estamos construindo isso, nós não estamos instantaneamente deixando de gastar com a doença. É um processo de balança mesmo, equilíbrio. E não quer dizer que depois que eu tiver a minha casa construída, a casa da saúde, eu não vou ter um problema de doença. Então não quer dizer. São muitos fatores que constroem essa casa da saúde. Qualquer um que saia do eixo pode prejudicar. Agora, rentabilidade nós sabemos que tem. A Sim. longo prazo, a longo prazo. Mas ter essa consciência e sanar o emocional também dos superiores, né? Ó, pode ser que por um tempo aqui a gente não colhe o fruto. Pode Uhum. ser que seja mais para frente. E, né, pega o animal, um período longo intragestacional e um período longo também de vida pós-uterina, né? Então, quando a gente avalia o impacto, eu fiz uma ação lá na gestação. Quem vai me pagar isso não são só os índices, claro, são os índices de maternidade, mas a gente tem que mensurar também a carne. Ela que tá pagando a Isso conta aí. no final, né. Como que Perfeito. tá?
E a gente sabe que a suinocultura a gente ganha por peso, né, cara? Então a gente tem que trabalhar entregando cada vez um animal mais pesado, ele, claro, com qualidade pro frigorífico, né, cara? E uma má saúde intestinal, ela pode, né, Henrique, influenciar aí no mau desenvolvimento desses animais, né, cara? No crescimento dos suínos, né? E você consegue relacionar isso com bem-estar animal, cara? Saúde intestinal e bem-estar animal, ela tem uma relação afiada ou não? Consegue, consegue. Vamos voltar e falar de intestino desde a sua formação. Então, histologicamente, um epitélio pseudoestratificado, que depois vira um simples colunar com borda em escova, um órgão que se desenvolve de uma forma fenomenal, ele cresce absurdamente, ele se desenvolve absurdamente, muito mais do que qualquer outro órgão. Ele tem uma função muito além da função de absorção de nutriente. Então, ele também tem uma função imunológica, ele também tem conexões com outros órgãos. Por exemplo, um estudo que saiu em 2024, recente, na URGS, tese de doutorado. Peço perdão que eu esqueci o nome da menina, Tranquilo. mas é uma tese fenomenal, fenomenal, que ela avalia o impacto da Escherichia coli enterotoxigênica no eixo intestino-pulmão. Então, o que ela consegue correlacionar por meio de DNA, rDNA, em fatores específicos? Que animais positivos para Escherichia coli com diarreia ou sem diarreia, então clínica ou subclinicamente, tem modulação de microbiota afetada, então isso afeta o animal, e também tem modulação de sistema imune acontecendo, então liberando o sistema imune em todo o corpo. A saúde, ela é uma só. Né? Quando a gente fala de saúde, ela é uma só. É um estudo recente, muito difícil de ser realizado, ela até traz lá algumas implicações que ela teve, como que ela resolveu, e isso abre portas para novos estudos, porque todo mundo sabia que deu diarreia, provavelmente vou ter uma tossezinha aqui depois, ou deu uma tosse, provavelmente vem alguma diarreia junto, mas é isso, saúde é uma só, ela é conectada, e agora nós estamos conseguindo comprovar isso. Imunidade, né? Saúde, imunidade, intestino, totalmente conectado. E quando a gente fala de bem-estar animal, temos que ter consciência que o bem-estar animal não é só ausência de doença. Sim. Ele não é ausência de doença. Ele vem por questões além das questões de saúde animal, ele vem por questões além de questões animais, então são pressões nacionais e internacionais, o impacto econômico que ele gera e também o bioético, né? Questões morais. Nós temos que produzimos carnes, mas buscamos produzir com qualidade, que o animal tenha qualidade de vida, que o animal tenha uma morte digna, rápida, indolor, enfim. Bem-estar animal é importante para a cadeia. Nós temos que trazer ele como aliado importante para a nossa cadeia. E impacta. Se o animal, apesar do bem-estar animal não ser ausência de doença, a mitigação de fatores de doença, a diminuição da doença, ou fazer com que o animal também fique mais saudável, influencia no bem-estar animal. Um animal doente também, né, não é considerado maus tratos, porque acontece na produção, acontece na vida, é biológico, pode ficar doente, nós temos que tratar ele, mas um animal com ausência de doença ou mitigação dessa doença vai estar com um melhor bem-estar. E puxando um pouco para o bem-estar humano também, né? Quem gosta de ficar pegando 100, 200 leitões e ficar medicando ali também. Né, cara? Exato, e quando a gente fala em cadeia, no final ali, na terminação, por exemplo, o bem-estar ele impacta diretamente na qualidade de carne, né? E do volume de carcaça produzida, que no final das contas é o que paga a conta do negócio, né? Voltando um pouquinho na questão do custo, eu achei que tu comentou um ponto bem bacana, queria até explorar um pouquinho mais, Henrique, que é a questão de mensuração e dos custos, né? Até a gente finalizou o último episódio comentando um pouco sobre aquela frase que quem não gerencia, quem não mede não gerencia, né? E eu queria ouvir um pouquinho de você, qual que é a sua opinião? Por quê? Hoje, eu já trabalhei em granja e a gente, tem muitos funcionários que às vezes tudo que ele quer é que você faça um investimento em alguma coisa, né? Nada tá bom, sempre precisa comprar isso, comprar aquilo. Eu acho que tu tocou em um ponto bem importante, porque assim, existem algumas coisas que são de graça, que a gente consegue fazer e tem um impacto significativo, né, na produção. E até uma das frases que eu trago para o meu time e que a gente sempre implementa é assim, o que é de graça? Tá, vamos investir? Vamos, mas tá, o que é de graça? O que tá na nossa mão que a gente consegue fazer
mata essa ação para depois a gente pedir um investimento em alguma coisa, tá? Qual que é a tua visão um pouco sobre esse negócio? E até assim, eu até fiz algumas anotações aqui, porque para mim, tá? Posso estar errado, mas eu quero ouvir um pouquinho sobre a tua opinião. O curativo, né, o tratamento, enfim, o curativo, ele tende sempre a ser muito mais caro do que um preventivo, né? E aí, assim, botando na ponta da caneta, questão de custo, questão de mensuração, como que hoje a gente pode, dentro da produção, na prática mesmo, na granja, para o produtor, como que ele pode auxiliar nesse sentido, tá? Onde que ele pode observar, onde que ele pode mudar, onde que ele pode melhorar questões de custo e até essa questão, como que é para ti, tá? Essa questão do curativo, tem certas filosofias, empresas que trabalham mais o curativo ao invés de investir no preventivo e empresas que fazem ao contrário. Comenta um pouquinho para nós sobre a tua opinião nesse sentido. Perfeito, perfeito. Eu acho que, né, eu não quero extrapolar só para a suinocultura, mas é humano querer um produto mágico que resolva o problema. É humano, é humano. E uma coisa que eu fazia, isso, né, cancha de granja, experiência pessoal, fazia em granjas onde, infelizmente, as pessoas tinham baixo conhecimento técnico. Sim. Eu linkava algum produto, então alguma coisa, vou pôr esse produto aqui, às vezes não era um antibiótico, era um dipirem, né? Falei a marca do produto, era uma dipirona. Depois eles patrocinam, né? Por favor. Colocava algum produto na água e falava assim, só que para ele fazer efeito, você tem que fazer isso. Então, medicar tantos animais com tal produto para fazer efeito. Você tem que, né, melhorar seu manejo de cortina, porque o humano, ele é humano até precisar de um start. E um start, muitas vezes, mágico. E isso, quando a gente fala de suinocultura, tem que falar de pessoas também, porque são elas que fazem parte do processo, elas que conduzem o processo, na verdade, muito mais do que os técnicos, são os operadores. É humano mesmo. A gente precisa de alguma coisa para motivar a fazer. Porque o que vem de graça, geralmente não é fácil de ser feito. Tem coisas fáceis, tem coisas simples, como, por exemplo, uma troca de roupa, uma higienização das mãos. Isso é fácil, Sim. é simples. Só que as ações de alto impacto, geralmente, não sempre, isso vai da realidade de cada granja, elas exigem trabalho. E o ser humano, ele não gosta de mudança. Não gosta de mudar. Então, se eu preciso que a pessoa faça algo para resolver um problema, quer dizer que anteriormente ela já não estava fazendo. Eu incluir isso na rotina dela é mudança. É mudança. Se eu não sei psicologicamente qual que é o gatilho da pessoa, isso é muito particular, tá? Da pessoa que eu estou atendendo, o que motiva ela, qual que é o gatilho dela, o que aconteceu na vida dela, o que aconteceu ontem, o que aconteceu hoje na família, na vida dela, e eu chego com uma série de atividades, eu tenho um bloqueio imediato. Imediato. Então é consciência disso. Às vezes eu preciso linkar alguma coisa mágica, às vezes eu não preciso. Às vezes eu não... Eu tinha um produtor, e isso é um operador, na verdade, que eu não podia recomendar algo para ele. O que eu fazia? Toda vez que eu recomendava, ele não fazia, o resultado caía, e eu descobri como o modus operandi dele. Eu elogiava, podia estar ruim, mas eu elogiava o que estava sendo feito, e falava assim, nossa, fui em tal granja, fizeram tal e tal coisa, e não, ajudou muito. Não falava mais nada. Ia puxando outro assunto. Depois eu chegava lá, ele tinha feito. Então, qual que é o modus operandi dessa pessoa? O que essa pessoa gosta de fazer? Como que eu vou contribuir para ela? O que faz ela se mover? A primeira pergunta, o que motiva? O que motiva essa pessoa? Quer fazer alguma coisa diferente? Me paga que eu faço. É muito tranquilo. Sim. Mas o que motiva? O que motiva as outras pessoas, né, a fazerem isso? E assim como a saúde intestinal a gente precisa conhecer, igual você comentou, né, cara? A gente precisa desvendar e ir estudando sobre aquilo. É importante, né, cara? A gente até entrou nesse tema, né? Conhecer as pessoas, porque são elas
que vão nos informar sobre a saúde intestinal, né, cara? É as pessoas que estão ali no dia a dia que vai passar a informação, né, cara? Eles que estão olhando e também treinar essas pessoas é importante, né, cara? Treinar essas pessoas para elas saberem, ter essa visão clínica ali também do processo, né? E a gente tem que estar do lado delas para que elas consigam essa comunicação clara e objetiva, né? Com certeza. Nós, enquanto técnicos, extensionistas, enfim, quando chegamos na granja, nós vemos uma foto da granja. O filme da granja, quem vê é o funcionário que está lá todo dia. Isso aí. É o funcionário que sabe que de manhã não tinha diarreia, mas de tarde começou a aparecer. Só que às vezes ele não sabe identificar a subclínica que está ali por trás, ou algum fator extremamente estressante aconteceu. Fator extremamente estressante para o suíno não precisa ser muito, né? Qualquer coisa é extremamente estressante. Mas aconteceu e desencadeou alguma coisa que já estava ali, né? Então, o funcionário é fundamental. O operador, ele é fundamental. E treinamento em padronização tem que acontecer sempre. Sempre, sempre, sempre. Se eu tenho um desvio do padrão, alguma coisa que não está acontecendo, as tratativas têm que ser feitas de forma humanizada. Não é se um sargentão chega lá, tá. Então, tem que ser feitas de forma humanizada para a correção acontecer mesmo. Não é uma fábrica, suinocultura não é uma fábrica, é biologia, não é matemática. Mas a gente pode pegar muita coisa da fábrica, da produção e trazer para a gente, que é o padrão. Tem um Excelente. padrão, está sendo seguido, tá, né? Então, isso daqui pode influenciar muito. Isso aí.